Podemos começar. Certo. Pois bem, retomamos agora o nosso seminário Yohakim Vá, e vamos para o nosso segundo bloco, nossa segunda mesa, né? O evento possui duas mesas, né? Uma primeira que aconteceu com o professor Frank, Davidson e o Fabiano, onde foi feita uma discussão de termo mais teórico, a respeito da obra do Joachim Vá. Houve uma concentração maior em torno da tese de habilitação desse autor, e nesse segundo bloco nos dedicaremos a uma discussão acerca de como certos elementos que encontramos no pensamento, na obra do Vá, podem nos servir para pensar questões mais atuais, o que não significa, obviamente, uma tentativa de o que, obviamente, não. Eu percebi que o meu microfone desligou, né? Então, como eu estava dizendo, né, nesse segundo bloco, vamos pensar as ideias do VAR num sentido um pouco mais aplicado, de modo que nos ajude a pensar em que medida, nas nossas questões atuais, um retorno aos clássicos, né, um retorno a um clássico como o Joachim Vá, pode nos ajudar a pensar os nossos problemas do nosso tempo, propriamente dito, né? Então, isso não significa, obviamente, uma espécie de anacronismo, mas sim de como nós, cientistas da religião, hoje, diante do nosso acervo, né, teórico, de autores, podemos nos valer desses elementos para pensar as nossas questões. Então, essa segunda mesa vai muito nesse sentido, né? E ela é composta pela professora Natália Martins, o Valdinei Costa e a professora Dilane Sampaio. Então, para não me alongar mais, né, eu gostaria de passar a palavra à professora Natália, né? Lembrando que as falas serão em torno de 15 minutos, né, e após o término da fala dos três professores, haverá um espaço para o debate e segue-se uma síntese de encerramento. Então, gostaria de passar a palavra à professora Natália. Olá, pessoal. Me ouvem bem? Que bom. Sim. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria desde já de agradecer aí na figura do Maílson pelo convite para participar desse seminário, que para mim é particularmente muito importante, dado a contribuição do VAR, e ele foi e é ainda o meu grande referencial teórico, né? Foi meu referencial teórico na minha tese de doutorado. E como eu já falei com o Maílson em outras conversas, ele vai continuar sendo, né? Então, mas o meu olhar para o VAR, ele é realmente um olhar enquanto aquele que vai sistematizar a ciência da religião e que me dá as pistas para eu pensar numa prática. Então, aquilo que a gente convencionou hoje chamar de ciência da religião aplicada, e principalmente aplicada à questão da educação, que é realmente o meu foco nas minhas pesquisas e minhas reflexões da educação básica e o ensino religioso. O desafio serão os 15 minutos, mas eu fiz um texto, eu vou fazer a leitura, tentar não fazer uma leitura muito rígida também, para ficar um pouco fluido, mas para me ajudar a me conter aqui nesses 15 minutos. Então, eu me desculpo um pouco a leitura, mas é justamente para eu me ater ao tempo, tá? Gostaria de parabenizar também a fala dos outros professores, que eu acho que é muito elucidativa. Parabenizar o esforço do Davidson de tradução, porque eu não tenho toda essa fluência, no alemão principalmente, no inglês a gente arranha um pouco, e já foi um desafio enorme quando eu acessei a bibliografia do VAR, principalmente em língua inglesa. Então, esse esforço de tradução do alemão, assim, é de parabenizar mesmo e agradecer por esse esforço, porque acho que toda a comunidade acadêmica, de alguma forma, vai contribuir, oh, meu Deus, vai ser presenteada, né? E agradecer também aí o esforço do professor Francisco Fruzaschi de contextualizar o VAR, né? Então, foi uma questão da minha tese, assim, de ele estar, né, há 100 anos atrás e num outro contexto, numa outra localidade, pensando em outras questões, e eu tento trazer ele para cá
para pensar Brasil, para pensar ensino religioso, escola básica. Então, assim, esse esforço, é importante fazer esse esforço de contextualização, que para mim é um esforço hermenêutico, é isso que significa hermenêutica também, né? Esse esforço de tradução do autor para hoje. Então, sem mais delongas, começa só agora a contar, viu, mais? É, Joaquim Vá, e desculpa o Joaquim, pessoal, foi muito tempo lendo Joaquim para falar Iorra, e enfim, falar o sotaque. Vá nos abre a possibilidade de pensar a ciência da religião não só teoricamente. Ele nos oferece chaves para sua aplicação social. É a partir desse ponto de vista que o localismo meu interesse em suas obras, e a sua tese de habilitação em muito nos auxilia. Nos últimos anos, temos acompanhado no campo da ciência em geral no Brasil o incentivo às práticas. Aí a gente viu o MEC, a CAPES, tendo tido um olhar mais preciso para a parte da extensão nessa tríade, né, de ensino, pesquisa e extensão. Por conta da herança iluminista que nos acompanha, essa parte da aplicação social tende a ser mais desafiadora, até porque nos acostumamos a justificar o saber pelo saber sem muito problematizar sobre isso. Na ciência da religião, o cenário não é diferente. A conversa sobre uma ciência da religião aplicada é recente se pensarmos a história da área no Brasil. Essa conversa sobre a aplicação da ciência da religião, principalmente depois dos anos 2000, tomou um rumo da educação básica, principalmente tendo como foco o ensino religioso. Isso se deu por uma confluência de fatores históricos e sociais que culminaram nas DCNs para licenciatura em ciência da religião. Mas cabe pontuar, mais uma vez, que essa aproximação, essa preocupação com o ensino religioso é muito recente. Até então, o ensino religioso corria ao largo, tentando a sua legitimação pedagógica por outros meios, uma vez que a ciência da religião nunca havia mostrado muito interesse sobre esses fatos de disputa. Rapidamente e recentemente, os setores da nossa área viram no ensino religioso esse espaço de aplicação que ainda lhes faltava. Cunhou-se, então, dizer que o ensino religioso seria parte da ciência da religião aplicada. Não é interesse da minha fala hoje problematizar o que seria essa ciência da religião aplicada e se o ensino religioso de fato ocuparia esse lugar. Mas a realidade está posta. O ensino religioso precisava de uma área de referência, a ciência da religião precisava de um campo de aplicação para sua investida na licenciatura. Foi uma conveniente união. Mas ela não estava dada, não estava posta, foi preciso empenho de ambos os lados para essa conversa fluir. Não penso que a conversa ainda tenha chegado no consenso, até porque a ciência da religião é uma área muito ampla, acadêmica, multidisciplinar, e o ensino religioso é um componente da educação básica com as suas especificidades. Mas temos dado passos significativos juntos. E é aqui que o VAI entra para mim. A forma como ele compreende a ciência da religião nos oferece pontos de contato, possibilidades efetivas de aplicação ao ensino religioso. Não, o VAR não estava pensando em educação básica, contudo, a sua conceituação de experiência religiosa, suas expressões e a abordagem da compreensão empática, que eu me atrevi a traduzir dessa forma, a sympathetic understanding, que ele lança a mão para interpretar a experiência religiosa, podem constituir uma pedagogia para o ensino religioso, e isso é que eu vou procurar elucidar na minha tese de doutorado. Então, se a ideia é partir da ciência da religião para pensar o ensino religioso, ou seja, é imperativo, se o imperativo é ter a ciência da religião como área de referência para o ensino religioso, então eu preferi partir dos clássicos, porque até hoje a discussão sobre o que é ciência da religião no Brasil ainda é uma discussão. No momento atual das minhas reflexões sobre o VAI, sobre o ensino religioso, eu consigo fazer um esforço de trás para frente, né? Algo que eu só cheguei à conclusão depois de ter lido muito. Explico. Cheguei até o VAR, como muitos, né, brasileiros, através do livro Sociologia da Religião. Foi o meu primeiro contato com ele há uns tempos atrás, uns 6, 7 anos atrás, né? No qual ele se dedicava a explicar as relações entre as ciências sociais com a ciência da religião, mostrando como as ciências sociais ajudam no esforço sistemático da nossa área. Ali, então, ele disserta sobre o conceito de experiência religiosa e suas expressões, que, por si só, já é uma grande contribuição, que entender a religião de forma empírica já muda todo o cenário de interpretação da religião na vida social. Mas, ao ter acesso à sua ampla bibliografia, e aqui eu destaco mesmo a tese de habilitação, um outro mundo de possibilidades se abriu para mim. O entendimento do VAR sobre a área, a luta por emancipação, a descrição das tarefas, os ramos e principalmente a questão da abordagem metodológica dele, específicas para a ciência da religião, oferecem um sentido, uma justificativa, uma razão de ser da área que culmina na sua prática e em sua aplicação.
Citando alguns trechos aqui agora da minha tese e tal, ele defende, né, a ciência da religião como uma disciplina também parceira de outras áreas das ciências humanas, mesmo fazendo as suas distinções rígidas, mas ainda como uma parceira. Então, na primeira fase vai se avizinhar com a filosofia, na segunda a sociologia, a terceira com a teologia. Ou seja, ele defende também a ciência da religião a partir do seu imperativo prático. A interpretação e a compreensão da experiência religiosa, que são tarefas dos cientistas da religião, sempre tem aplicabilidade. E esse não é um dever exclusivo da ciência da religião. Para VAR, esse deve ser o mote de todas as ciências. Nesse sentido, toda ciência serve a algum propósito. O próprio VAR é contrário à hipótese de uma pesquisa neutra, livre de premissas. Aponta com precisão que os pressupostos e intenções do pesquisador devem ser apresentados antes de se inicializar a pesquisa, garantindo a honestidade na condução do estudo e a possibilidade de um debate sem camuflagens. E daí a gente pegando outros autores, né? E daí, por exemplo, o Rubem Alves, que é um autor que me orienta bem também, ele vai falar justamente sobre isso, que não existe uma ciência humana desinteressada, porque toda teoria social é também uma teoria pessoal, que pulsa a vida daquele que a produz. Então, portanto, é necessário dizer a priori de onde partimos, nossa trajetória e nossos objetivos, para que fiquem claras nossas razões, porque todo ato de pesquisa é um ato político, o conhecimento que a gente produz vai ser utilizado por alguém num projeto específico de controle e manipulação. Na medida que o pesquisador vai se enganando a si mesmo, pretendendo estar produzindo conhecimento puro, ele se presta a ser manipulado mais dócil e ingenuamente, conforme o Alves também vai falando. Assim, enquanto sujeitos conscientes, devemos reconhecer os limites, as possibilidades e os possíveis usos e instrumentalizações que o conhecimento produzido academicamente pode gerar. E daí, quando eu olho para a VAR, principalmente na terceira fase do pensamento dele, nos textos que ele vai se posicionar claramente como um teólogo cristão também, uma ênfase na aplicabilidade dos resultados da ciência da religião para a teologia é evidenciado. Vai elencar aplicabilidades pessoais para o próprio pesquisador religioso ou para a comunidade de fé a qual ele faz parte, e ele também, em dado momento, quando ele vai falar sobre a questão da verdade, a pretensão de universalização da religião, ele afirma que a ciência da religião, justamente, abre aspas, pode não ser um ato de fé, mas um resultado de observação e investigação empírica. Favorece uma compreensão da religião que possibilita e pode gerar um diálogo entre as religiões de forma respeitosa. Vaca quer defender a ciência da religião enquanto área autônoma, demarcando os limites e avanços da área em relação a outras áreas das ciências humanas. Entretanto, para além de objetivos religiosos, Vai entende que a ciência da religião possui uma finalidade social. A partir da compreensão empática, que ele vai falar bem na tese de habilitação e também no comparativo, é possível compreender o significado da experiência religiosa, abre aspas, com uma percepção crítica da sua relevância para a vida e os problemas modernos. Ou seja, compreender a experiência religiosa a partir da ciência da religião significa compreender o ser humano e os problemas sociais ao seu redor, que se relacionam à experiência religiosa de alguma maneira. Compreender a experiência religiosa atravessa a vida das pessoas. Em outras palavras, pode nos permitir tanto compreender parte dos problemas modernos, quanto formular respostas para tais problemas que permitam processos de mudança e transformação social. Nos tempos atuais, acredito eu, não interessa mais a ciência da religião se justificar mediante a sua aplicabilidade em relação às outras disciplinas das ciências humanas. Ela se justifica justamente por dar à experiência religiosa um tratamento específico, ignorado às vezes por outras ciências. Se havia um compromisso de se mostrar bom vizinho, para nós, as aplicações da ciência da religião residem em um outro nível. A pergunta é sobre a serventia dos conhecimentos derivados da ciência da religião para o âmbito social. Em que agregam esses conhecimentos para transformações sociais para além das análises? A ciência da religião serve somente para um acúmulo de saber em si mesmo? Aí vem uma provocação também. Há quanto tempo estudiosos do fenômeno religioso previam a instrumentalização da religiosidade dos cristianismos, em especial do movimento evangélico para fins políticos não democráticos? O que foi feito desse conhecimento? Nesses termos, o ensino religioso mostra uma função fundamental, uma possibilidade de aplicação dos conhecimentos oriundos da ciência da religião, visando a transformação social a partir, então, da educação básica. Por isso, a minha preocupação, né, no meu trabalho foi fornecer os instrumentais para essa empreitada, até porque a gente está falando de um universo muito diferente, que é a educação básica. Então,
nos textos do ensino religioso, aí contextualizando um pouco desse outro olhar, né, é comum ver pesquisadores repetirem o paradigma da neutralidade científica. Porém, mesmo sendo importante em algumas etapas da pesquisa, a pretensão de neutralidade, nem sempre alcançada, pode tornar-se justificativa para que os pesquisadores se esquivem da exposição de suas motivações subjetivas. Logo, tá tudo certo? Logo, ao reflexionar sobre a educação, os cientistas se veem obrigados a esconder seus julgamentos valorativos, delimitando a discussão às análises histórico-descritivas. Consequentemente, em muitos casos, problemas são expostos sem que haja, de fato, alguma proposição para superá-los. E daí, com isso, eu não estou falando que o professor de ensino religioso vai poder usar o espaço da sala de aula para propagar seus valores religiosos. O pressuposto não é religioso, mas o pesquisador deve ser honesto ao ponto de assumir que ele possui um ideal heurístico. O pressuposto não é teológico, é teleológico. Nesse sentido, meu compromisso ao pensar a ciência da religião e ensino religioso é com a democracia e com a justiça social. E daí, o que eu quis fazer é indicar que a conceituação do VAR sobre a experiência religiosa só é possível de aplicação em uma noção de educação transformadora da sociedade, produzindo assim um ensino religioso humanizador que não pretenda instrumentalizar a experiência religiosa para determinados objetivos proselitistas, confessionais, religiosos, laicistas, que busquem fornecer aos estudantes os instrumentais para a transformação de suas realidades e experiências, inclusive religiosas, a partir de um fundamento ético-democrático. A finalidade desse ensino religioso, então, é a formação do ser humano, formação cidadã, apto para transformar a sociedade que vive. E isso só é possível através da forma como o VAR entende o objeto da ciência da religião, que é a experiência religiosa. Primeiro, ele não toma a verdade religiosa como ponto de partida, isto é, ele não toma como fundamento a realidade concreta do sobrenatural na religião. A ciência da religião entende a experiência religiosa como um dado humano, expresso pelos seres humanos, por isso o enfoque empírico dos seus estudos. Então, em suas palavras, é possível suspender a questão da validade e ainda reconhecer o caráter intencional dos atos religiosos. Inclusive, só fazem sentido os esforços empíricos interpretativos da ciência da religião se a possibilidade de suspender a questão da validade for pressuposta, princípio que o VAR vai também atribuir, como o professor Fabiano já falou, a fenomenologia da religião do Shem. O que o VAR destaca, que é o objeto da ciência da religião, é o produto da crença e seu potencial efeito, e não referente a que ela se destina. Isso não é validar a crença, mas considerar o que ela expressa como significativo para aquela determinada experiência. Contudo, não é uma compreensão puramente objetiva, mas busca a compreensão do fenômeno como um todo, os atos religiosos e a intenção. Como ele falou, o ato mais o conteúdo, a doutrina e seu significado, o culto e seu sentido, tendo a expressão da vida religiosa como uma ponte para a sua compreensão, o que vai diferir dos objetivos das outras ciências, né? Então, a experiência religiosa, um dado humano, que para sua completa compreensão há que se partir das suas expressões, das suas manifestações. E isso vai agregar significativamente para o caso do ensino religioso, pois na ciência da religião há uma diferença substancial entre compreender uma religião e escolhê-la como sua. Uma coisa não depende da outra, ou seja, não se tem intenção de ensinar para os discentes a serem religiosos ou mudarem de religião, mas compreendê-la por meio dos instrumentais da ciência da religião. E compreender envolve não só a descrição das expressões da experiência, mas uma compreensão completa das expressões e de seus sentidos interiores. Dentre os critérios para conceituar a experiência religiosa, ele entende que é um objeto vivo, atribuidor de sentido para a vida humana, e por isso não há qualquer metodologia que daria conta da sua complexidade, né? Então, essa investigação deve ser feita por uma abordagem, em primeiro lugar, e depois de métodos que dê conta de assimilar essa complexidade da experiência, o que envolve uma postura do cientista da religião, que virá a ser docente posteriormente do ensino religioso frente ao seu objeto, que é vivo, dinâmico e ambíguo. Então, para esse motivo, vai lançar a mão da compreensão empática, que é assim eu traduzi, em sympathetic understanding, ou da teoria da congenialidade também, que é como ele se refere na tese de habilitação. Esse termo da compreensão empática vai aparecer também no Sociologia da Religião, no Comparativo e em outros livros também, mas sempre tentando desenvolver dentro dessa mesma estrutura, dessa abordagem
que antecede, então, a pesquisa, né? Então, que de longe de pressupor uma indiferença do cientista frente ao seu objeto, propõe um relacionamento, um interesse, uma afinidade. Isso se dá na medida que se evidencia um caráter humano que interpretei como sendo a possibilidade do pesquisador e pesquisado significarem a sua existência, seja em termos religiosos ou não. E aqui eu tenho um ponto de diferença e de crítica ao que o VAR também coloca, que eu não vou explicar muito aqui não, mas depois no debate a gente pode abrir. E a partir da imaginação, o cientista consegue ultrapassar suas próprias experiências e compreender o outro, imaginando como o outro se sente e experimenta a sua experiência. Assim, ao colocar-se no seu lugar, o pesquisador pode compreender os sentidos internos de determinada expressão da experiência religiosa, processo que deverá ser feito pelo docente do ensino religioso antes de chegar à sala de aula, enquanto um cientista da religião. Então, eu sistematizei essa compreensão empática aqui para termos didáticos, né? Então, para eu conseguir também entender o que ele estava ali querendo dizer. Então, que envolve esses três pontos: o interesse, um caráter de unicidade e a imaginação também. O que pode ser visto no contexto brasileiro é que o histórico do ensino religioso ele tem mobilizado essas experiências dos estudantes para outros fins políticos, religiosos e que às vezes fomentam a ação social que é antidemocrática. Mas também instrumentalizar a experiência religiosa para fins democráticos não é muito bem o que é a minha proposta. Mas, como vai, eu sugiro que é possível compreender essa experiência religiosa sem, contudo, referendar as verdades que elas buscam expressar. Ou seja, apreende-se o fenômeno religioso como um fundamento humano de significação e produto de produção de sentido, e por isso possibilita-se o ensino religioso que vai oferecer aos estudantes os instrumentais para a construção de uma experiência religiosa humanizada, humanizadora. O ensino religioso humanizador, por assim dizer, não serve aos propósitos proselitistas, confessionais, religiosos, que vão de encontro aos princípios da laicidade brasileira, mas, em contrapartida, ele ajuda a mantê-la através da formação de cidadãos críticos e autônomos que sabem conviver em uma sociedade democrática, ao dar os instrumentais para a construção dos saberes necessários para a transformação das suas experiências. Então, daí pegando agora o que o VAR fala da compreensão empática e traduzindo para as questões pedagógicas, eu vou falar aqui rapidamente sobre isso. 3 minutos. Vai dar certo. A compreensão empática da experiência religiosa é útil para esse propósito, já que através dela é possível uma compreensão integral do fenômeno religioso. Tomando como suporte os processos didático-pedagógicos da epistemologia histórico-crítica, tentei demonstrar que a compreensão empática pode ser entendida como instrumental de construção do saber sistematizado sobre a experiência religiosa, a qual os discentes têm acesso através do ensino religioso. Essa metodologia hermenêutica se desenvolve a partir do interesse, a categoriazinha, né, genuíno dos estudantes em aprender, interesse que é cativado e cultivado a partir das experiências religiosas dos discentes, trazidas como ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e problematizada principalmente em sua dimensão social, despertando a curiosidade dos discentes pela apreensão do conteúdo. A compreensão empática exige também a constatação do caráter humano, esse caráter de unicidade que o Val vai destacar, que se dá por meio de um processo de mediação dialógica do professor com o discente, como demonstrado é nesse momento que os conteúdos expressos pelo docente vão ser conduzidos à comparação, a questão tipológica também, a gente tem aí a comparação dos elementos das expressões da experiência religiosa. Aqui se dá a instrumentação, na qual os estudantes têm acesso ao saber, e é um instrumental de acesso ao saber sistematizado sobre a religião. Logo, a partir da exposição dos conteúdos, os estudantes conseguem perceber os elementos que são semelhantes entre as suas tradições e as dos demais. São levados a constatar que, da mesma forma como podem significar suas existências, os outros indivíduos também podem, e por isso, dado esse elemento de unicidade, é possível um reconhecimento de si através do contato com o outro, processo efetivado pela imaginação, pois é a partir dela que a empatia é possível. A imaginação permite que o discente expanda suas experiências, colocando-se no lugar do outro para compreendê-lo, possibilitando a autorreflexão sobre os próprios elementos constitutivos de sua experiência em relação às experiências dos demais. Esse exercício aponta para uma outridade, uma possibilidade de ser diferente, momento denominado como catarse, no qual o estudante toma consciência de que aprendeu e modificou sua forma de pensar, conseguindo manifestar suas ideias, também suas experiências em níveis teóricos. Logo, o professor pode avaliar que a compreensão empática conseguiu desenvolver uma reflexão e uma mudança nas formas intelectuais de perceber o conteúdo.
Contudo, o processo só finaliza na prática, uma vez que a empatia também é uma postura frente ao outro. Desse modo, o conhecimento produzido pela compreensão empática transforma de modo prático a expressão das experiências religiosas dos discentes. Nesse sentido, eu entendo a compreensão empática como uma metodologia dialética, na qual se educa da mesma forma como se concebe a aquisição do conhecimento, lançando as bases de um ensino que gera autonomia para os indivíduos continuarem um processo de ensino-aprendizagem por si mesmos, para além da escola. Isso posto, fica evidente que a compreensão empática não é somente uma forma de acesso ao saber, mas uma postura do estudante frente ao outro, possibilitando colocar-se em seu lugar para compreender. A proposta de um ensino religioso não se limita apenas à transmissão e assimilação de saberes, mas fomenta uma prática transformadora dos próprios indivíduos e, consequentemente, na sociedade que vive. Por isso, todo o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula deve ser escolhido tendo em mente o propósito a que se destinam as aulas, qual seja a transformação social em prol de uma real democracia. Sendo assim, teremos um ensino religioso empático, na qual a empatia substitui a religião como fundamento. Então, assim, dentro da tese, das reflexões que eu fiz, eu não pretendia apresentar um manual, nem uma bula de recomendações de como que fazer esse ensino religioso, né? Mas o meu objetivo era mais fazer uma reflexão sobre esse potencial do pensamento do VAR para o ensino religioso, que supere esses modelos proselitistas e confessionais na direção de um ensino religioso que seja transformador, que promova a compreensão mútua entre as autoridades religiosas e não religiosas e, sobretudo, seja humanizador. Daí seria também, nesse sentido, uma contribuição prática da ciência da religião. Oi. Muito obrigado, Natália, pela fala, por todo esse exercício hermenêutico, né, que é a tua pesquisa, né, de atualizar o VAR, né, nesse sentido não, como eu tinha dito antes, de simplesmente pegá-lo e aplicá-lo, né, mas assim, de retrabalhar, redesenhar. Então, te agradeço muito por essa fala enriquecedora, ainda que tenhamos pouco tempo, né, e assim, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao professor Valdinei. Boa noite, gente. Vocês me escutam? Tá. Tudo certo? Antes de mais nada, agradecer o convite, Maílson, que entrou em contato, Flávio também, sempre acho muito legal trabalhar com vocês, em qualquer coisa, mas também quero cumprimentar aqui os demais colegas que já falaram de mim, Frank, Davidson, Fabiano, agora a Natália, né? Acho que está sendo um momento marcante da nossa história, da nossa área, né? Aqui no país. A minha fala vai um pouco nesse sentido, né? Vou pedir licença aqui para usar uma apresentação que eu fiz para tentar controlar meu tempo também. É só uma... Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Que eu não tenho tanto assim, tanto hábito de usar o Teams, né? Mas eu queria que alguém me confirmasse se está dando para ver a apresentação. Já está? Chegou aí para vocês? Beleza. É só um... Sim. Ok. O que acontece, gente? Eu vou pedir licença a vocês para não falar de VAR. Olha só que coisa. Vou pedir licença num evento sobre VAR para poder falar um pouco da história da sociologia no Brasil para vocês. Mas vai fazer sentido, acreditem, vai. Né? Porque eu queria me perguntar sobre o que nós estamos fazendo. Não só hoje, dia 10 de setembro de 2024, em relação ao VAR. Mas nos últimos anos, talvez nos últimos, 10 anos, que a gente tem feito ao recuperar clássicos que a gente tem como fundadores da nossa área. Né? Então, é um pouco do caminho que eu queria tomar aqui, tá bom? Só um minuto, gente, que... Bom, enfim, vou avançar aqui. Eu tenho 7 questões que eu gostaria de fazer aqui e tentar responder nesses 15 minutos. Né? Se eu gastar 2 minutos em cada uma, eu acho que eu contemplo aqui, mais ou menos. Né?
mas vou tentar gastar menos ainda. Mas queria responder para vocês aqui quais são as bases da reflexão que eu vou fazer. Queria me perguntar sobre o que é um clássico. Assim, vou utilizar uma referência aqui que eu uso muito nas minhas disciplinas aqui. Enfim, conversar um pouco sobre isso. Apresentar para vocês um pouco do panorama da sociologia no Brasil nos anos 70, porque tem uma coisa que aconteceu no final dos anos 60, no início dos anos 70, ali, até os anos 80, que eu acho que mudou a sociologia no Brasil. E isso tem a ver com a busca por clássicos. E aí eu queria, com base nesse período, perguntar aqui quais os problemas que foram identificados nesse período, explicar como surgiram coleções de clássicos. Não sei se vocês viram na minha capinha ali. Cadê? Não, é na próxima. Aqui, né? Daqui a pouco a gente volta aqui nessas coleções. Mas, enfim, quero falar um pouco sobre como elas surgiram, perguntar pelo impacto da circulação dessas coleções e, no final, assim, entender que respostas eram dadas ali à pergunta por que recuperar os clássicos, né? Que respostas eram dadas na época, dentro da sociologia, para a gente ver como que talvez a gente está vivendo uma coisa paralela com a ciência da religião, não sei. Eu vou fazer minha fala, talvez no debate a gente possa puxar alguma coisa aqui. Mas, enfim, eu queria muito que a gente navegasse por essas perguntas aqui, não tanto quanto uma reflexão epistemológica, entende? Mas mais como um exercício de crítica da literatura científica, talvez uma espécie de sociologia da ciência, sabe? Para a gente pensar um pouco esses contextos para além das questões epistemológicas, porque às vezes não é só de teorias rivais que as áreas são constituídas, né? Às vezes tem questões político-econômicas envolvidas, né? Mas, enfim, as bases do que eu vou falar aqui hoje são 4 principais. Eu vou falar do Carlos Eduardo aqui para pegar uma ideia do que é um clássico, o que é um clássico para a sociologia, não só para a sociologia, mas, enfim, vou utilizar ali o Carlos Eduardo Cel. Eu vou tratar o Florestan Fernandes aqui como quase um pesquisado, tá bom? Estou usando esse livro dele aí, A Sociologia no Brasil, é um livro de 1980, não confundam, né, com um livro que chama Sociologia no Brasil, que é sobre o Florestan Fernandes. Eu estou usando outro, né, que é um bem antigão, do Florestan Fernandes, que ele descreve a sociologia da época, porque é um pouco do diagnóstico que o Florestan fez da sua época. Né? Isso é um pouco do diagnóstico, né? Para essa coleção que está aí do lado, aí, que é a coleção Grandes Cientistas Sociais. Vocês, porque não está dando para ver na imagem que eu peguei, né? Mas se pegar ali organizador e consultor, né? A pessoa que organiza, vários são assinados pelo Florestan Fernandes, né? Não é à toa, né? Então, daqui a pouco eu chego nele, mas eu queria pegar ele aqui mais como um interlocutor aqui, um pesquisado, do que uma referência, né? Mas aí as duas referências de fato do que eu vou falar a dissertação de mestrado do Daniel Aurélio, né, que chama Bibliografia Básica, que é sobre essa coleção dos Grandes Cientistas Sociais, da editora Ática, e a tese do Felipe Gomberg, que é da coleção Os Pensadores, que aí é de uma editora rival, né? Não é da Ática, é da Abril, né? Então, cada um aí fez, um na dissertação de mestrado e outro na sua tese de doutorado, fez sobre essas coleções, né? Eu caí nesses textos, assim, pesquisando coisas para a disciplina de sociologia, eu ministro sociologia da religião na UERN, né? E acabei vendo muitas semelhanças ali com o período que a gente está vivendo. Então, quando eu fui convidado por Maílson e por Flávio, eu achei que cairia bem essa fala aqui, né? Apresentei a proposta para eles e eles toparam. Minha segunda questão aqui, né? O que é um clássico, né? A gente já passou por isso aqui nas falas de Frank, nas falas de Fabiano, de Davidson, agora a Natália voltou a isso, né? Não dá para ficar referendando clássico, né? Eles não são sempre atuais, né? Eles também não são eternos. Há momentos de baixa na referência a eles, momentos de alta, né? Então, o que seria clássico? Na compreensão do Carlos Eduardo Cel, clássico é uma espécie de modelo. Ele não é atual no tipo de resposta que ele dá, mas talvez no levantamento das perguntas. As perguntas que o clássico faz não morrem com ele.
A grande questão é essa. Então, é um modelo de como perguntar e por onde procurar as respostas. Né? Praticamente isso, né? Os procedimentos e os problemas. Então, isso ajuda a organizar um pouco o conhecimento. Então, um clássico da história vai ajudar a lidar com as fontes da historiografia a partir disso, né? Como você levanta as perguntas e como você dá as respostas. É um clássico da geografia, um clássico da sociologia, um clássico de cada área, vai criando os modelos de como proceder nessa área. Né? É um pouco do que eu trabalho enquanto clássico aqui, é um pouco do que eu trabalho aqui com os meus alunos e é um pouco da compreensão que está perpassando aqui essa fala. Mas daí, o que estava acontecendo no Brasil ali nos anos 70? Acreditem se quiser, tem hora que a gente acha que a ciência surgiu do jeito que está hoje, né? Não estava. Olha só, que coisa interessante, né? Nem sempre a sociologia teve o glamour que tem, né? Aliás, tem algum glamour hoje, né, que saiu do ensino médio enquanto disciplina obrigatória, né? Há de se perguntar isso também. Mas talvez na comparação com a ciência da religião, a sociologia hoje tenha um reconhecimento maior das outras áreas das ciências humanas. Mas isso não estava assim nos anos 70. Nos anos 70, ocorreu um grande debate na sociologia a respeito se a sociologia era ciência ou não. Olha que coisa incrível, né? Parece um pouco com a nossa discussão aqui a respeito da diferença entre ciência da religião e teologia. Para muitas pessoas, não faz muito sentido dividir ciência da religião e teologia. Porque, no fundo, é tudo reflexão sobre religião. E nos anos 70, não fazia muito sentido defender que a sociologia era uma ciência. Para muitas pessoas, não fazia sentido. Porque a sociologia, no fundo, era um tipo de literatura. Então, a literatura era a literatura da sociologia. Assim, hoje, a gente falando isso parece estranho, mas imagine uma época em que os grandes referenciais da sociologia no Brasil são, por exemplo, Gilberto Freire, com Casagrande e Senzala. Quando você lê Casagrande e Senzala, Sobrados e Mucambos, ou outras obras de Gilberto Freire, você está lendo sociologia ou literatura? Isso não está muito claro. Quando você lê Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, você está lendo sociologia? Será que é sociologia mesmo, de fato, do jeito que Durkheim queria? Não sei. É muito mais uma literatura de inspiração sociológica do que um texto que sequer é relatório de pesquisa, por exemplo. É uma interpretação do Brasil. Então, havia muitas pessoas na época que defendiam que a divisão entre a sociologia e a literatura, ou qualquer outro tipo de produção das ciências humanas, aliás, não fazia muito sentido falar em ciências humanas, era muito melhor falar em humanidades. Né? Então, ou seja, essa busca por cientificidade era uma coisa brega nos anos 70. Era uma coisa ultrapassada. Era uma coisa de quem queria que a ciência se inspirasse quanto física social, lá do jeito do Conte. Sabe? Era uma coisa meio ultrapassada ali nos anos 70. O que esse discurso fazia? Esse discurso reificava uma erudição que existia na época, com alguns nomes desses que eu estou falando aqui, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e tal. E dificultava muito o acesso de quem vem de baixo. Havia um problema de classe nisso. O problema de quem não tem a erudição e quer aprender a trabalhar com a coisa, de maneira técnica, e entrar. E aí, Florestan Fernandes, na sua trajetória pessoal, é o quê? É um filho de mãe solteira, como vários do Brasil não tem o nome do pai na certidão de nascimento, não sabe nem quem é o pai direito, não conhecia o pai. Empregada doméstica, trabalhou de engraxate desde a infância. Então, é um cara que vem dessa classe baixa. E que teve a sorte de ter uma madrinha tal que lhe apadrinhou e aí ele teve acesso à literatura, a uma certa erudição por conta disso, aí depois foi buscar a ciência, né? E tal, meio por conta disso. Do outro lado, está Antônio Cândido, filho de médicos, já numa família de intelectuais. E aí a USP se dividiu num dado momento da história. Eu não estou chamando a USP de umbigo da sociologia no Brasil. Mas se vocês não entenderem isso aqui, fica difícil da gente tratar isso aqui como uma questão política. Acaba virando só uma questão epistemológica. E não é. E nunca foi. Mas o recém-chegado das classes baixas, sem dominar toda a erudição literária das camadas médias, quer defender o lugar para a ciência que está fundando na USP. E, em contrapartida, tem um cara que representa uma elite já estabelecida
que vai defender ali uma sociologia enquanto cultura humanística. Ali. É claro que eu estou fazendo uma caricatura aqui pela pressão do tempo, mas vejam isso, tem uma área já estabelecida enquanto literatura. Antônio Cândido sempre se portou mais como crítico literário do que como sociólogo, embora ele seja reconhecido como isso também, né? E tem o Florestan Fernandes tentando se portar como sociólogo. E Florestan está perdendo a briga. Florestan está perdendo a briga no primeiro momento. Tá bom? E havia pouca clareza dessa necessidade de demarcar essa diferença aí. E aí, que problemas foram identificados pelo Florestan Fernandes, naquele livro lá, A Sociologia do Brasil? Muito ensaísmo, né? Ninguém faz pesquisa, né? Parece que todo mundo quer produzir o seu ensaio, né? No Brasil aí dos anos 70 era meio assim. Uma baixa articulação entre teoria e pesquisas particulares, muita pesquisa particular, especialmente sobre o Brasil, muita tentativa de explicar o Brasil e pouca articulação entre a teoria geral internacionalizada, porque toda circulação teórica ela é internacional. Valdinei, o teu microfone está fechado. Acho que aconteceu algum problema. Perdão, voltei. Acho que voltei, né? Agora. Mas, enfim, a coisa começa lá na França com Durkheim, no negócio, depois vira a teoria dos sistemas com Parson, isso é sofisticado com Luhmann, né? Então, um francês, um estadunidense, um alemão. A teoria começa a se internacionalizar e as reflexões no Brasil são muito pesquisas particulares e muito ensaísmo. Pouca contribuição com esse debate a nível internacional e dificuldade de encontrar padrões que possam ser repetidos. A sociologia ela é discutida, mas é difícil pensar a sociologia enquanto formação de uma área, para virar uma graduação. Entende? Florestan imaginava a sociologia enquanto uma graduação, né? E aí ele identifica esses problemas e tenta caminhar para um outro lado. E aí, gente, faltam 3 questões aqui, né? Vou tentar acelerar um pouco mais. E aí, como que surgiram as coleções de clássicos? As editoras viram uma oportunidade de mercado. De um lado a Abril, do outro a Ática. Né? Do caso da Ática, que é a que fala mais de cientistas sociais, por assim dizer, né? Havia uma oportunidade, inclusive por conta do regime militar, que cortou a circulação de um monte de coisas. Então, havia uma oportunidade de pequenas publicações nas bancas de jornal, porque tinha um monte de coisa sendo censurada, né? Se você colocasse alguma coisa ali, uma discussão mais erudita, aquilo talvez substituiria as coisas que estavam sendo censuradas. Então, havia uma oportunidade acadêmica ali. Não podia ser um texto muito grande, por isso essa coleção, por exemplo, dos cientistas sociais, nunca é o texto completo, é sempre capítulos de livro que são publicados ali. E isso acaba indo de encontro, né, ou indo ao encontro, melhor dizendo, né, isso vai ao encontro da necessidade acadêmica identificada pelo Florestan Fernandes. E qual que é o resultado? O resultado, gente, aí... Desculpa a franqueza aqui. É que todos nós nos formamos com essas capinhas aí. Se você não estudou nisso aí, eu acho que você tem... Eu não sei... Teu microfone fechou novamente, Valdinei. Será que é algum movimento que a gente faz que desliga o microfone? Sei lá. Vou parar de Pode circular. ser um alerta para o tempo também. Ah, tá. Perdão. Deixa eu correr aqui, então. Então, gente, só para caminhar aqui para a conclusão, né? Quem não conheceu essas capinhas, sejamos sinceros, é porque estudou do xerox delas. O microfone fechou novamente. Ou os mais recentes já pegaram, né, os textos de fato traduzidos na obra completa, né? Mas quem não tinha aí acesso às traduções da Martins Fontes, por exemplo, acessou o Durkheim pela tradução da editora Ática. E aí, né, o que a gente vai concluir aqui? Que para afirmar uma identidade de sociólogo, o Florestan Fernandes entendeu que era preciso fazer circular, né, teorias diferentes, marcar uma diferença com outras áreas, tornar essa diferença mais nítida, e isso, no final das contas, justificou investimentos depois da área pública. E acabou formando uma nova geração de intelectuais. Né? Eu não sei se o que a gente está fazendo aí, traduzindo os nossos clássicos, né, é parecido, mas eu consigo imaginar assim, um futuro talvez não tão distante, em que algumas pessoas estejam pegando, talvez, sei lá, não um xerox hoje, né, o fotocópia, mas talvez, sei lá, um PDF piratão da tradução do Joaquim Var, feita pelo Davidson, né, e um aluno de antropologia, precisando estudar religião comparada, trabalhando com isso daqui a alguns anos, eu consigo imaginar um futuro assim, porque tem muitos paralelos com o que a gente está fazendo. Eu só tenho a elogiar quem começou esse esforço de tradução
e agradecer aí pelos colegas, né, pela oportunidade de falar sobre esse contexto aqui, embora não seja exatamente o assunto, né, do seminário. É isso, gente. Obrigado pela paciência. Muito obrigado pela fala, professor Valdinei, né? Com esse exercício comparativo, né? Nos trouxe a dimensão da sociologia para nos ajudar a pensar o que estamos passando agora, né? Então, muito obrigado, eu acho que foi muito esclarecedor. E, assim, é mais um desses exemplos, né? De como olhar para o passado pode nos ajudar a pensar sobre o presente e sobre o futuro, né? Então, em certa medida, é bem esclarecedor nesse ponto. Muito obrigado. E gostaria de passar a palavra para a professora Dilaine. Por favor, professora. Meu boa noite, super boa noite, mais de 9 horas da noite, é muito boa noite. Boa noite para quem é de boa noite, a todas as pessoas. É um prazer imenso participar de mais um evento da PUC Minas. Me sinto bem em casa. Eu gostaria de agradecer a presença de todas as colegas e os colegas que me antecederam. Gostei muito de ouvi-los. E aquela responsabilidade, né? Quem fica por último, há riscos sempre, né? De repetir, ou você tem que tentar mostrar alguma coisa que ninguém ainda tratou, né? O que no caso do Joachim Vá não é muito difícil, né? Porque a obra dele é suficientemente grande para isso. E eu confesso que eu acho que deve ser uma das primeiras vezes que eu falo depois de 9 da noite para 95 pessoas. E o mais interessante é olhar aqui na lateral os nomezinhos. Isso realmente é uma coisa que comove. Mas para a gente que é da CR não tem problema. Eu vejo lá, Joachim Vá, ele está entre os nossos convidados. Já repararam isso? É claro que isso é coisa da convocação e da organização, mas eu não podia deixar de notar. Então, acho que é a primeira vez que também falamos, né, com alguém que já se foi, está em outro plano, também aqui no chat. Isso é realmente coisa dos nossos tempos modernos, né? O Joachim Vá jamais poderia passar por isso. E eu gosto de brincar, o pessoal sabe, para dar uma descontraída, porque 9 horas da noite, né, meu povo? Você falar, se não relaxar a galera, vai ficar difícil. E aí eu tenho que contar com toda a potência exusíaca, né? Que nas tradições africanas e afro-brasileiras é o orixá responsável pela comunicação. Então, Laruí, que eu possa contar com a potência exusíaca aqui para vocês aguentarem me ouvir falar depois das 9 da noite. Bom, se tudo der certo, né, e tiver com os caminhos bem abertos aí, vai dar certo eu também mexer no Teams, que Flávio já sabe, desde os nossos tempos de CAPS, que eu tenho lá as minhas dificuldades com Teams, janela, mas eu acho que vai dar certo. Deixa eu ver. Por que o pausou? Meu pai. Peraí. Voltar para a janela. Ele vai me tirar vocês todos, né? O Teams, ele... tá. Quando os colegas anteriores, quando eu esqueci, muito tempo que eu não mexo com Teams, quando compartilha, a gente não consegue mais ver ninguém, não, né? Diminui, Dilaine. Tá. Vocês estão vendo? Sim, gratidão. Sim. O último slide. O primeiro. Agora Estão sim. vendo o primeiro? Ok, agora? Tá dando certo? Certinho. Eu só não consigo ver vocês. É assim mesmo, né? No caso do Teams. Eu não consigo mais vê-los. Sumiu todo mundo. É estranho. Depende de como está a sua exibição, Dilaine, porque eu consigo ver a sua exibição, consigo ver você. Mas, enfim, eu acho que Tá, deixa eu se a tentar gente puder configurar. seguir... Não, é só porque é muito ruim falar olhando só o slide. Eu tô aqui em configurações. Me dá um minuto aí. Você consegue ver a exibição? Consigo ver tudo E aqui. põe em galeria. Galeria? Ele tá em galeria. Galeria grande? Bom, o meu tá galeria. Só. O meu também. Bom, então deixa pra lá. Eu vou ter que tentar falar dessa forma. É esquisito. Mas eu vou tentar. Não vai ter nenhuma carinha para eu olhar. Meu pai. Mas nós estamos olhando para você. Eu sei. 95 pessoas, 94. Realmente eu já tentei todos os modos e não muda tudo, fico saindo. Tudo bem.
faz parte. Bom, então, nesse sentido, eu vou voltar aqui para ela maior, que fica melhor para vocês, né? Eu cheguei a pensar em falar, pensando em Okinva, como diz o Rampateba, um historiador africano que eu tenho muito apreço, ele fala que cada um vê o meio-dia da porta da sua casa. Então, da porta da minha casa, eu resolvi olhar para o Okinva de uma forma que eu ainda não tinha parado para pensar nesses meus anos, que já se vão aí, acho que uns mais de 20, em contato com a ciência da religião. E aí eu dei esse título ao meu trabalho, a essa pequena comunicação, a África, as regiões africanas e o conceito de raça na perspectiva de Okinva. Bom, e dentre a obra gigantesca dele, né, eu me concentrei nessa, né, a edição dela é de 47, né, edição em inglês, é claro, eu fiz o cotejo, essa a gente consegue, né, inclusive na internet é disponível, tem que ir lendo, pelo menos aonde eu encontrei na própria internet, e também trabalhei com a edição em português da Paulinas. As pessoas nunca falam o nome de tradutor, né, nós temos um tradutor entre nós, eu fico sempre pensando sobre isso, a pessoa tem um trabalho desgraçado de traduzir, nunca é mencionado. Então, eu trabalhei com a tradução... Oi? Não está sendo exibido os seus Não? slides, não. Ah, meu pai. Peraí. Ô, gente, eu vou fazer uma coisa. Aqui, eu vou... Peraí. A gente vai resolver. Não está sendo exibido? Parou? Tá. Se eu mandar, Flávia, você Isso, eu consegue ia te falar isso. Mande no exibir para no mim? meu WhatsApp e Então, eu por favor, eu vou compartilho para mandar você. agora em 1 minuto e vai resolver a nossa vida. Eu vou fazendo isso e vou falando com vocês ao mesmo tempo. E aí a gente nunca fala, né, o nome dos tradutores, e o tradutor dessa obra é o Attila Cossian, com a revisão técnica do Benedict, né, que é uma figura conhecida nessas revisões, enfim. E aí eu trabalhei nela, e especificamente nós temos umas partes, que daqui a pouco vocês vão ver no slide, é a parte 2 dessa obra, que ele trata de religião e de sociedade. Estou esperando só carregar aqui meu Zap Web, porque tem muita coisa aberta. E nós, ele tem uma parte de religião e sociedade, e nessa parte de religião e sociedade, vocês vão poder ver em breve nos slides, né? Ele tem assim, o item 1, religiões e grupos naturais. Dentro disso, ele tem o item 5 sobre cultos raciais. Depois, ele tem o item 2, onde ele trata de religião e diferenciação dentro da sociedade. E dentro desse item 2, ele vai trazendo a diferenciação ocupacional na sociedade primitiva, e aí sim aparece, sociedade primitiva, que está até entre aspas, e aí assim aparece a África, né? Nesse momento. E aí ele trata assim, a África Ocidental, a África Oriental, e depois, mais avante, no item 6, quando ele vai falar de consequências sociológicas, associações profissionais, ele volta também ao tema da África. Na obra que foi muito comentada hoje, né, que foi objeto, inclusive, demorando muito a abrir o Zap Web, que foi, inclusive, fruto da tese da Natália, né, e que também Frank começou falando dela, que é a dos ramos, né, da ciência da religião. Só para dar notícia, eu nem me debrucei, ele faz uma única nota sobre o tema, né? Quando ele vai citar uns autores que ele utiliza bastante nos seus trabalhos, que é o Frobenius, né, que é sobre a evolução das religiões africanas. Ele faz uma única nota quando ele vai fazer lá uma menção sobre a religião dos povos primitivos, e aqui ele nem traz, nesse momento, assim, entre aspas, essa coisa também tem coisa de tradução e tal, mas foi a tradução super cuidadosa aqui do Fábio, mas nesse momento que ele trata de povos primitivos, de povos em níveis culturais mais baixos, e aí ele vai citar a questão do desenvolvimento histórico, né, que pode ser estudado, é difícil de conceber, e aí ele remete para o trabalho do Frobenius sobre a evolução
das religiões africanas. Neste texto dele, é uma única menção, não à toa me dirigi para a sociologia da religião, e é uma coisa que vale a pena a gente, de repente, conseguir ir mapeando depois tanto ele quanto os autores pioneiros. Bom, e aí eu separei 2 momentos para a gente poder dialogar. No primeiro, trabalhar o conceito de raça, como aparece, que é fundamental para qualquer discussão que a gente vai fazer de estudos africanos, né, e afro-brasileiros, nós precisamos remeter a essa discussão, né? É uma discussão fundamental e que tem muitas fases, muitos momentos. E, curiosamente, o nosso autor, né, o Joachim Vah, ele percebeu isso. E ele tem falas, inclusive, interessantes. Deixa eu só... Agora é o momento de mandar para o Flávio. Eu peço um minutinho, porque por mais que eu faça muitas coisas ao mesmo tempo, pelo menos para abrir aqui, eu preciso parar um pouquinho. Pronto. Espero que dê certo, Flávio. Estou enviando aqui. Acho que deu certo. Um minuto mais. Pronto. Na verdade, eu acho que tem uma coisa que foi estranha. Ô, Flávio, desculpa, gente, esse problema operacional. Eu juro que eu estava rezando para o Teams dar certo dessa vez, confesso. Mas não deu tanto. Use o segundo arquivo que eu te enviei, que está chegando. Alguma coisa na internet que de casa também está meio slow. Bom, agora já enviei, é só aguardar quando der, o Flávio transmite para nós. E aí, é interessante que o Vale percebeu essa questão, né? De todas as disputas em torno do conceito de raça, o imbróglio que era discutir raça. E ele até vai falar que, como sociólogo, por que ele chega na raça, né? Porque ele se interessa, e usando as palavras, né, que aparecem na relação de todas as formas de sociedade, família, clã, raça, povo ou nação, com a religião. E aí, por isso, ele chega a... Não estou conseguindo nem enviar. Tem alguma coisa com a internet aqui de casa mesmo. Acho que agora foi. O segundo foi, Flávio. Acredito. Agora sim. Agora chegou, eu vou começar a transmissão. E aí ele percebe isso e ele vai falar, vai acionar alguns autores bem conhecidos da época, que ele dialogue, que para gente que trabalha com os estudos africanos e afro-brasileiros é interessante, como, por exemplo, Melville Herskovits, Alfred Haddon, Uzo Schroeder e outros que ele vai acionar. Eu destaco o Melville Herskovits porque é um autor super polêmico no campo dos estudos africanos e afro-brasileiros, é vinculado à antropologia cultural, e ele tem, evidentemente, um olhar, né, bem, vamos dizer assim, bem... Pode passar, Flávio, por favor? Às vezes bem complicado, né? É fruto de um tempo, claro, né? Para a... Não, é no 1 mesmo. Pode voltar um pouco. Esse 1, exatamente aí. Então, e ele vai usar que, na verdade, para a época que ele vai fazer o trabalho, era uma grande referência. E qual que é a questão principal, né, provar nesse sentido? Ele se pergunta o seguinte: havia condições, né, no seu tempo, lembrando que a obra e o autor sempre são frutos de um tempo específico, a gente nunca pode esquecer disso, e eu gostei tanto o Zaski ressaltou isso logo na abertura, quanto o Diney ao trabalhar a questão dos clássicos, porque relemos os clássicos, porque voltamos para ele. Não é porque eles são, né, imortais e que não podem ser revisados, revistos criticamente, ou porque eles estão sempre atuais, não é nada disso. É porque, na verdade, é uma perspectiva, e se eu olhar do ponto de vista das tradições africanas e afro-brasileiras, é simplesmente por uma outra razão muito básica, chamada ancestralidade. Há uma ancestralidade acadêmica, você tem que ver quem veio antes. Não há movimento descolonial, decolonial, pós-colonial, se você não conseguir compreender
as bases eurocentradas da nossa disciplina, da nossa e de todas as disciplinas de humanidades, inclusive, porque nós não fomos premiados com nada disso. Então, é a gente trazer o que eles têm de importante, que ainda nos servem para pensar, mas fazendo, evidentemente, a revisão deles. Eu acho que esse é o grande processo, né? Então, a questão dele era essa. Havia condições de estabelecer alguma relação entre a constituição racial de um lado e a vida mental e emocional ou suas atitudes espirituais de outro? E se tal relação, por acaso, existir? E é óbvio que quando ele fala assim, ele já está colocando em dúvida. A pergunta tem um tom retórico, evidentemente. De que modo a qualidade mental ou emocional é atingida pela raça? Pode passar, por favor, querido. E, na sequência, o que ele vai mostrar para nós? Eu gosto de recortar sempre os trechos, né? Eu acho que é importante quando a gente vai trabalhar os clássicos, a gente se deter a partes do texto do autor. Então, contrapondo-se já a ideia de que a história da religião deveria ser reescrita segundo linhas raciais, e tudo que está entre aspas, né, eu estou tirando direto do texto dele. Ele questiona se unidades raciais, como tais, influenciaram o desenvolvimento da religião. E aí ele fala duas afirmações, ao meu ver, muito importantes. Nenhum estudioso de peso afirmaria a existência hoje de raças puras ou até aproximadamente puras. Isso era muito caro afirmar para ele, pela razão que o Zarski já falou no começo. Ele tem a sua ascendência judaica, ele vai ter problemas, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e ele, acho que também falou, a Thalita disso, mais de um colega já falou disso, em que ele vai para os Estados Unidos, como muitos outros foram, né, no período da Segunda Guerra, se dirigiram da Europa, como os Estados Unidos, foi Levi-Strauss, e claro, em épocas diferentes, mas muitos deles foram, né. Depois ele vai dizer também que todos os povos registrados pela história apareceram racialmente misturados. Então, é a forma que ele tem, na verdade, quando ele diz isso, é claro que é muito ruim ao mesmo tempo tirar do contexto, mas não havia tempo de eu transcrever tudo e mostrar para vocês o contexto em que ele está afirmando isso. Mas nesse momento, quando ele fala essa questão dos povos, né, misturados, é justamente tentando se contrapor a essa perspectiva, né, que traz que era uma perspectiva muito cara para ele, para a época, né, de uma ideia de uma pureza racial, que a gente pode, às vezes, ter, eu acho que todos aqui têm a plena ciência de que isso não está morto, muito pelo contrário, é sempre avivado nos mais diversos momentos, inclusive pela ação da extrema-direita no mundo hoje, no Brasil, as questões da supremacia branca que a gente nunca pode perder de vista. Então, este tema e do modo que ele toca, ele continua sendo, para a nossa tristeza e para a nossa indignação, extremamente atual, né? Então, ele vai falar que, na verdade, o contexto que ele fala essa frase, né? Ele vai mostrar que não passam de suposições, de hipóteses relativas às origens das raças, né? E ele vai explicando que variam as estimativas, duração de tempo necessária para o desenvolvimento das raças históricas, enfim. E aí ele vai destacar, inclusive, que muitas das vezes, por que não funciona você isolar o fator raça? Por que ele é difícil, até impossível? Ele vai dar o exemplo aqui, o exemplo que ele vai mencionar para isso por exemplo, ele vai mostrar algumas especificidades que um autor que ele trabalha, que eu não estou me recordando o primeiro nome, e ele também, nesse momento, não traz, que é o Hauer, que creio que a pronúncia mais ou menos essa, que ele afirmava encontrar uma série de características, especificidades, que ele afirmava encontrar na religião indo-germânica. O Joachim vai falar, olha, a gente pode encontrar facilmente em outras religiões, então não é possível a gente isolar o elemento raça para absolutamente nada. E uma outra frase que eu queria comentar com vocês, que ele percebeu esse imbróglio, que eu acabei não comentando com aquela confusão, com outro imbróglio que eu arrumei, esse de ordem técnica, né? Que ele diz o seguinte, que o conceito raça no tempo dele ganhou uma popularidade desproporcional à sua importância científica. Até aí a gente até pode questionar, mas em seguida ele diz, termo que tanto mergulhou num pantanal de confusão e ambiguidade, até entre estudiosos mais sérios, que se poderia questionar a conveniência a essa altura de empregá-lo de qualquer modo, né, que seja, ou de tentar definir sua relação com a religião. Enfim, ele conclui, né, dizendo sobre essa impossibilidade. Pode passar, Flávio. Vamos para o segundo momento, e prometo não exauri-los,
Eu vou me concentrar no que ele fala sobre a África Ocidental, né? Pelas seguintes razões. É o que ele mais fala. Ele traz a África Oriental, ele traz outros povos africanos, mas de outras regiões do continente africano. Mas aonde ele se detém mais é na África Ocidental, e por razões também de que os estudos hoje, quando nós concentramos, quando nós vamos pensar a diáspora africana, né, no contexto em que as pessoas africanas foram arrancadas, né, e violentamente trazidas para as Américas, né, muito, pensando no caso especificamente do Brasil, é muito importante a região da África Ocidental. E ele vai fazer o quê? O que ele mostra? Né? Então, vamos pensar assim, quais as paisagens, né, que vão povoando ali, né, os estudos, né, que ele tinha acesso, e é sempre importante falar isso, né, o Joachim Vah, até onde eu pude levantar, o que ele está falando é a partir, pelo menos neste trabalho, é a partir de outras fontes, né, nesse momento. Então, é preciso também levar isso em conta, né, você está falando a partir de outros. Nós fazemos isso o tempo todo, mas a diferença é que é o que o Malinowski vai falar quando ele sistematiza. Ele não é o primeiro a ir a campo, obviamente, mas ele sistematiza, né, a pesquisa de campo, né, com observação participante, toda a metodologia que ele vai criar. E uma das coisas que ele vai sempre ressaltar é que há diferenças, evidentemente, de ordem do método em você fazer uma coisa e outra, né? Não valorativa, mas em termos do método. E ele vai tratar, então, dos povos iorubás, ele vai usar, sim, o termo tribo, obviamente, porque era típico da época. Há autores hoje muito recentes que ainda permanecem falando em tribos africanas, em manuais recentíssimos, assim. Então, isso é típico da época. E ele vai usar muito nessa parte os trabalhos desses autores que eu destaquei aqui, né? Léo Frobenius, Amblay e o Talbot, né? São esses que ele vai utilizar. E aí, algumas passagens que eu gostaria de destacar nas falas no texto, né, do Joachim Vah. Ele vai dizer, por exemplo, ele vai falar do desenvolvimento da arte do ferro, né, reconhecendo, na verdade, que o mundo é devedor ao negro por ter desenvolvido inicialmente essa arte. E ele vai destacando todas as habilidades dos povos iorubás. Inclusive, ele ressalta dessa forma, né? Elevadas habilidades profissionais dos iorubás, que posteriormente se desenvolveram no Império de Benin. Ora, aqui, e aí pela pequena nota que ele faz no texto dele, que é da década de 20, né? O primeiro texto dele, que foi tratado, né, já pelos colegas aqui da década de 20. E esta obra, que é de 47, você percebe ele em relação a ele mesmo mudando algumas coisas, né? Nessa época, mesmo ainda às vezes nos anos 40, era possível você encontrar materiais, os estudos sobre a África mostram isso, que não havia o tratamento e ainda um desconhecimento, porque se hoje há, quando eu trabalho em sala de aula, vocês imaginem nos anos 40, sobre o que é a África pré-colonial, né? E o que é, na verdade, a diversidade do continente africano e a invisibilidade dos muitos impérios que eu tinha em África antes da chegada muçulmana e europeia, né? Então, é interessante, isso salta aos olhos da gente que trabalha, né, com os estudos africanos e afro-brasileiros. E ele ainda vai destacar dessa forma, com o seu extraordinariamente fino trabalho de bronze e latão, a arte de cinzelar metal e cerâmica, de entalhar madeira e marfim. E ele vai se referir também à organização política e religiosa do Estado iorubá como esmerada, né? Então, nesse sentido, é bem interessante os termos que ele vai utilizando. Lógico, ele vai também, em outros momentos, ele vai... depois eu vou falar isso, como é que ele usa os termos sociedades primitivas, o que ele vai acontecer ao longo da obra. Mas ele vai também descrever o culto aos antepassados, mostrando a relevância dele para os povos iorubás, e ele consegue permear ali alguma das muitas divindades, ele consegue diferenciar, por exemplo, o Dudua, que é a divindade que está, né, nas narrativas míticas de criação iorubá, e Olorum, que é o deus supremo na tradição iorubá, e Ifá, né, que é
a divindade divinatória, né, que regula, que é a arte do Ifá dos oráculos africanos, de alguns orixás que ele vai denominar como deuses funcionais. É interessante a terminologia. Ele cita alguns. Ele vai citar Xangô, vai citar Ogum, porque realmente eram orixás que apareciam muito na literatura desses outros autores. Ele ainda dá notícias das circulares, né, que eram feitas, então ele traz um pouco, são essas paisagens que passam, né? Pode passar, Flávio, por gentileza, que eu já estou finalizando. Conclusão, né? O que os textos analisados, né, do Joachim Vá nos mostram com relação ao conceito de raça, ao menos nesta obra, tá, gente? Estou me detendo nessa obra. É claro que eu não tive o tempo e fiquei doida para fazer isso, né, percorrer outros trabalhos dele, nessa obra especificamente. Primeiro, ele avança, eu consegui fazer, né, para esse seminário. Não fiz em relação muito com um detalhamento assim que eu pudesse parar para falar do Miller e do Tilly, mas eu fiz em relação ao Chantepie de la Saucy, que ele avança, né? Porque a perspectiva desse autor nosso pioneiro anterior, né? Ela é muito valorativa, ela é muito mais negativa em relação à África. Então, o Joachim Vá já avança nesse sentido, ainda que, evidentemente, ele traga, ao menos nesta obra, repito, uma visão mais superficial, mas é claro, porque era uma obra, e onde vai aparecer isso, é uma obra panorâmica, uma perspectiva de sociologia da religião que ele trabalha, então ele está percorrendo vários povos, e é óbvio que ele não tem como aprofundar, ele queria dar uma visão panorâmica nesse sentido, quando ele vai tratar de religião e de sociedade. Então, essa é a importância da gente rever, né? Segundo, o interesse do Joachim Vá pela antropologia e pelos estudos de alguns antropólogos importantes. Sim, isso salta aos olhos, né? Numa obra de sociologia da religião. E isso é interessante, claro, porque em alguns países, por exemplo, não são os autores que ele aciona mais, claro, mas na França, por exemplo, você não vai pensar em antropologia e sociologia da religião, você vai pensar numa socioantropologia das religiões, né? Da religião. E, nesse sentido, é interessante quando eu vejo a forma como ele aciona a antropologia, elogiando os trabalhos de antropólogos. Ele usa muito Malinowski, mas muito, muito mesmo, assim. Ao longo da obra, em vários momentos, ele é um grande entusiasta do trabalho do Malinowski, sabe? Isso ficou muito claro para mim, pelo menos nessa obra, que eu pude me debruçar, sabe? E é claro que, assim, o meu conhecimento fica limitado com relação à obra dele como um todo, como é, por exemplo, do Frank, como é dos colegas do David que está traduzindo, ou da Natália, que fez uma tese inteira sobre ele. Eu fiz um mergulho muito pontual, muito específico para uma questão. O Vá valoriza a pesquisa etnográfica, ele a compreende como necessária para o estudo das religiões e para a compreensão das sociedades, porque ela integra, no caso, né, a perspectiva etnográfica, não é assim que ele vai trabalhar, mas a antropologia e a etnografia, sim, ele menciona, um dos ramos da CR, que é o ramo empírico, né? Então, e essa obra é interessante também, adorei quando o Zaski, eu já esperava isso mesmo, né? Ele abrindo para nós as fases do pensamento e da obra do Joachim Vá. Então, essa obra ela não está no começo, né? Ela está mais para o meio, mas também, se eu não estou enganada, aí o Zaski e os colegas podem me corrigir à vontade, ela está ali da segunda para a terceira fase, me parece, do trabalho dele. Então, isso é interessante, justamente pelo que o Zaski fala, que mais mais no final, o foco dele é, de fato, o ramo sistemático. E, com relação ao conceito de raça, ele contesta os teóricos raciais, pode ser uma coisa de tradução, mas, enfim, é o que a gente chama das teorias racialistas, que elas não ficam, no século XIX, que elas não ficam presas ao XIX, muito importante dizer isso, né? O que a gente chama hoje, né, de racismo epistêmico, né, racismo científico, ele não fica no século XIX, ele está até hoje, quanto mais ele não adentrar o século XX, né? Então, ele contesta e demonstra a impossibilidade, como a gente viu, de utilizá-la como um critério para diferenciar as religiões. E, por fim,
o termo sociedades primitivas, né, povos primitivos, eles até são usados pela força que possuíam na época, dificilmente um autor dos anos 40 não ia usar, isso eram muitos antropólogos que lhe eram contemporâneos. Eu comecei a fazer um cotejo disso, né, dele com outros antropólogos, que ficaria para um texto. Eu, evidentemente, não vou trazer aqui, mas eu fui achando coisas muito interessantes, sabe, nesse cotejo. Só que em muitos momentos é curioso na obra que ele acaba trazendo, entre aspas, algumas vezes, né, sociedades primitivas, entre aspas, e ele chega em algum momento a questionar esse qualitativo, né? Ele vai dizer, olha, a classificação de sociedades mais primitivas, ela é uma denominação muito enganadora, né? E, embora ele use o termo tribo para se referir, por exemplo, aos povos achantes, isso é um outro momento que eu nem abordei aqui, em uma única vez, ao se referir aos urubás, ele não faz isso, né? É claro, no começo faz. Ele vai dizer que é uma tribo sudanesa, etc. Mas depois ele vai tratando o tempo todo como Estado Yorubá, se referindo aos impérios. Então, pode parecer que essa questão terminológica é só um detalhe, mas ela não é. Agora, é claro, mais interessante seria a gente fazer o cotejo disso com o restante da obra dele, e a gente depois conseguir fazer, fiquei empolgada para fazer isso, né? Fazer esse percurso de pensar, né, as imagens da África que povoavam, né, os trabalhos e as mentes dos nossos pioneiros da ciência e da religião. Acho que é o último slide, né, Flávio? Ou tem mais um? Não. Só agradecer, muita gratidão, os meus contatos estão aí, o @ que está nas redes sociais, e estou à disposição, espero ter contribuído para o debate. Muito obrigado, professora Dilaine, por essa fala enriquecedora, né? Trazendo à luz um aspecto do VAR que, assim, particularmente, eu ainda desconhecia, né? Assim, sobretudo porque a minha leitura talvez seja mais próxima da filosofia, né? Então, esse contraponto foi muito interessante, né? Assim, muito obrigado. E, apesar da hora avançada, ainda temos bastante gente na sala, né? Eu gostaria de passar a palavra para o professor Flávio, ele quer fazer um comentário. Sim, eu quero destacar esse aspecto que já foi lembrado aqui por outras pessoas que falaram agora, né, Adilane. Nós temos conseguido ficar todo esse tempo do evento aí muito perto de 100 pessoas o tempo todo. Foram 233 pessoas inscritas. Então a gente está vendo que esse movimento que nós estamos construindo tem chamado a atenção das pessoas, né, o interesse das pessoas. Então, mais uma vez, por isso, Maílson, quero cumprimentar antes de seguir para o debate e quero destacar a presença da nossa presidenta, professora Claudete, da Unida, está conosco, né, está acompanhando desde o comecinho. Aproveitar para, de público, cumprimentá-la, já tive a oportunidade de fazer isso, né, logo que ela foi eleita, primeira presidenta, mulher da Bitecre. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Claudete, bem-vinda entre nós. Em nome da PUC Minas, eu dou as boas-vindas a você. Boa noite para todos e para todas. Muito obrigada, professor Flávio, professor Maílson, por esse evento. Parabéns à PUC Minas. Parabéns, colegas que também apresentaram seus trabalhos. Considero fundamental a gente revisitar os nossos clássicos, então parabéns por esse movimento, professor Flávio, professor Maílson, colegas também, as colegas e os colegas que aqui apresentaram. E estamos juntos nessa caminhada, né? E quero agradecer também a oportunidade de ter participado do evento. Muito obrigado, professora Claudete. Um abraço a você e aos colegas aí da Faculdade Unida em Vitória. Obrigada. Prazer ver minha colega aqui também junto, né, a Natália. E Isso, a Dilane, gente isso. querida e muito querida. Fabiana, né? Um abração para todos e todas. Tudo de bom. Um beijo, Claudete. Obrigado. Maílson, vamos ao debate. Certo, né? Apesar da hora avançada, né? Então, eu gostaria de fazer algumas questões a cada um dos debatedores, né? E depois abrir para as reações, também para as respostas, né? Não vou fazer questões muito profundas, mas assim, até porque a hora não permite mais.
Mas, assim, primeiro, em relação à fala da Natália, né, agradecer, eu tive a oportunidade de ler a tese dela, e realmente é um trabalho muito enriquecedor. E a minha questão é o seguinte, né, assim, você trabalha muito com relação a essa dimensão hermenêutica do VAR, né? E uma coisa que é muito interessante na obra dele, e você destaca isso, é que embora ele trate da questão da experiência religiosa, mas a grande contribuição teórica dele, sobretudo nisso que vai ser a segunda, a terceira fase que a gente chama dele, é o que ele vai falar sobre as formas de expressão da experiência religiosa. Que ele diz que tanto a questão da experiência religiosa em si não seria o principal ponto da ciência da religião, ou mesmo da sociologia da religião, como ele pensa, mas sim as formas de expressão da experiência religiosa, né? Como essa experiência se objetiva no mundo da vida social, né? E ele vai falar, né, sobre que essa forma de expressão ela tem dimensão teórica, prática e sociológica, né? E que isso acontece de forma integrada. E me parece que você capta bem esse aspecto para pensar o ensino religioso, né? Porque esse aspecto da teoria dele não está exatamente lá no que a gente discutiu na primeira mesa, que é a tese de habilitação dele. Há princípios a respeito disso, mas, de fato, isso vai ser algo desenvolvido com mais força, sobretudo no período dele nos Estados Unidos, né? Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso, né? Em relação à fala do Valdinei, né? Assim, além de agradecer, ele trouxe uma questão importantíssima, que foi uma outra definição para pensar clássico, né? O clássico enquanto modelo, né? Que a gente pode tanto se aproximar como em relação a pensar um estilo de pensamento próprio de uma disciplina, né? Tanto no sentido de se aproximar como de se distanciar, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente encontra até uma certa questão, né? Porque geralmente reconhecemos mais como clássicos da disciplina apenas os pensadores da primeira geração, né? Leia-se Miller, Tilly e Chantepie. Enquanto não há muito consenso em pensar essa segunda geração, onde estaria o VAR, ou outros autores, como o Gerardo Vanderly, Rafael Petazzoni, talvez o Michel Eliade, eu não sei. Então, gostaria de saber do Valdinei em que medida a gente poderia pensar também essa questão dessa segunda geração da ciência da religião, né? Como, em certa medida, esse trabalho que você viu de uma sistematização feita aqui na sociologia no Brasil poderia, de certa forma, poderíamos emular isso, né? E em relação à fala da professora Elaine, né, que para mim trouxe toda uma dimensão que eu ainda não conhecia de mais detalhes do campo antropológico, sociológico, né? Gostaria de dizer que o Weil conhecia o trabalho do Roger Bastide também, né? Há um outro texto dele, né? Um ensaio de mesmo nome, Sociology of Religion, em que ele faz menção à obra do Bastide também, né? Então, assim, me parece que ele era extremamente atualizado com o que era produzido ali no contexto europeu, norte-americano, né? Ele sempre é um autor que tem uma monstruosidade de revisão de literatura, né? Tanto na tese de habilitação, como no livro Sociologia da Religião, como na obra póstuma dele, né? The Comparative Study of Religions. Então, assim, é mais uma sugestão, né? No sentido de que eu acredito que, sobretudo na segunda e na terceira fase da obra dele, há uma aproximação maior com esses pensadores, né? Do campo sociológico, antropológico, né? Acredito que uma pesquisa nessa linha seria realmente muito enriquecedora, né? É isso. Obrigada, Mailson, pela questão. De fato, assim, eu lembro que quando eu cheguei no VAR, pelo Sociologia da Religião, a Dilane até recuperou aqui, eu fui pegar no livro. Ele apresenta esse conceito da experiência e das expressões. E eu lembro que, de cara, assim, conversando com a minha orientadora, que é a professora Elisa Rodrigues, lá na Federal de Juiz de Fora, ela falou, Nath, tem coisa aí muito boa, dá uma olhada. E daí eu lembro que eu que fiz o mergulho para depois conhecer e tal. Mas de início, eu lembro que o que me chamou bastante atenção foi essa categorização do VAR, né? Para você entender a expressão religiosa, você precisa começar através das suas expressões. Então, ele entende a religião como um fenômeno, como um dado social.
E daí isso para a gente, como um fato social, né? Um fenômeno, isso para a gente da ciência da religião é muito caro, é muito importante, né? Em ter essa abordagem da religião enquanto esse fenômeno que se manifesta de várias maneiras. E daí ele faz essa tipologização, essa categorização, ele gosta, né, dessa questão sistemática de falar da experiência que é teórica, que é prática, que é social, né, sociológica, ali como ele coloca. Essa, essa distinção vai aparecer no Sociologia, vai aparecer no Types, que é também uma coleção de artigos, e também, se eu não me engano, vai aparecer no Comparativo, que ele vai explicar como que isso acontece e a preocupação dele sempre de mostrar em várias tradições religiosas diferentes. Então, foi bem legal a Dilane trazer essas questões relativas às religiões de matriz africana, porque ele tem esse cuidado, ele tenta, pelo menos, assim, mostrar que esse conceito que ele está elaborando não é um conceito restrito ao âmbito cristão, que é um conceito que, de alguma forma, vai compreender a diversidade das expressões religiosas. Então, ele tenta ir dando os exemplos e tal, ele é muito, muito meticuloso com isso, né? E é claro que ele tem uma passagem mais forte no budismo mahayana, se eu não me engano, mas ele tenta fazer essa questão comparativa, é muito forte para ele poder compreender. E daí, isso, de início, para mim, foi o que tinha me marcado bastante, porque quando a gente vai pensar na questão dessa apropriação, dessa aplicação, na verdade, da ciência da religião para o ensino religioso, muitas vezes é a questão principal que a gente toca, né? Então, o que que a gente vai falar no ensino religioso? Qual que é o conteúdo? Já que a gente não está partindo da perspectiva teológica, nem da uma perspectiva confessional ou proselitista. Então, via de regra, as pessoas falam, é a diversidade religiosa, o pluralismo religioso e tal. Então, de certa forma, essa conceituação do VAR, de distinguir os elementos da experiência religiosa, né? Então, as suas expressões, ajudam a gente a pensar também aqueles elementos que serão os conteúdos para os estudantes. É óbvio que, guardada todas as aplicações, que nós estamos falando de crianças e adolescentes, então pensar o universo das religiões, das suas diferenciações e tudo mais. Só que eu acho que essa perspectiva que ele traz, essa diferenciação, né, das expressões da experiência religiosa, para mim, a virada de chave dele, que foi uma virada de chave para mim, inclusive, quando eu tive acesso às outras obras, quando eu tive acesso a tese de habilitação, eu tive acesso através do Introduction to the History, né, que é em língua inglesa também, que a primeira parte do Introduction é a tese de habilitação, né? E que foi me acender também para essa outra parte, que é a parte hermenêutica, que é a parte de compreensão. Tá, mas e como que você vai compreender esses fenômenos? Como que você vai compreender essa expressão? Porque é uma expressão, a experiência religiosa é complexa, ela tem tantas camadas, camadas teóricas, práticas e sociais, que são interdependentes, né? Então, precisa desse esforço de compreensão. Até porque isso, para mim, vai ser extremamente importante quando eu penso na sala de aula. Não é apenas eu descrever os fenômenos religiosos para os estudantes. Não é só eu falar sobre a parte teórica, sobre a parte prática, sobre a parte social. É fazer eles entenderem essa complexidade também e compreender. Então, para além de descrever, e daí eu acho que isso é interessante, que ele fala, o esforço do cientista da religião não é só a descrição, é também a interpretação. E é isso que eu quero também gerar no meu estudante, porque não adianta só eu descrever os fenômenos, a diversidade, porque isso não vai gerar nada. Eu costumo dizer, né? A diferença, ela só causa diferença. Você precisa de um ponto unificador nas diferenças para você ter essa empatia. Você precisa se reconhecer no outro de alguma forma para mudar seus comportamentos, que são comportamentos fundamentalistas, que causam violências na sociedade. Então, o ensino religioso, nesse sentido, né? Ele quer promover esse olhar do estudante e da estudante, né, para o outro na perspectiva do respeito, da tolerância, da laicidade e tudo mais. Então, o ganho do VAR é conseguir a gente olhar esses elementos e como que essas questões também são questões, principalmente, que impactam a forma do indivíduo na sociedade. Então, você pensar também nessa categoria de teórico, prático e social, e principalmente essa social,
que é onde ele vê não só os aspectos sociais da própria religião, mas o impacto dela na sociedade. Isso é crucial para a gente pensar numa educação que se propõe interdisciplinar também, e que vai dar esse sentido e significado num todo da educação, mas também esse olhar compreensivo para o fenômeno religioso, esse olhar interpretativo. Eu preciso entender, porque daí só assim vai fazer sentido eu ter, por exemplo, o ensino religioso nas escolas. Não é só a descrição, eu preciso interpretar até que ponto que essa religião, que a religiosidade, impacta na vida dos sujeitos. E é exatamente esse tipo de reflexão que eu quero que o meu estudante chegue, né? Então, que a religiosidade dele pode conduzir ele a práticas que são antidemocráticas, e isso não é esperado dele enquanto cidadão, né? Então, esse tipo de reflexão, esse tipo de maturidade que a gente vai tentando. E daí o VAR, nessa sua categorização, me ajuda muito, ajuda a gente como um todo, né? Quando a gente está pensando nesse campo da educação também na aplicação da sua teoria. Espero ter conseguido responder. Sobre a questão dos clássicos, Marius, eu sempre tenho uma visão da interdisciplinaridade meio crítica, assim, no sentido de olhar pelo viés político também, sabe? Os clássicos, eles são escolhidos por motivações do presente, assim, né? A respeito de com quais você vai caminhar e nomear como clássicos, né? E isso, muitas vezes, não é nem decidido de maneira pacífica. Às vezes é debaixo de guerra, né? Por exemplo, a história e a sociologia disputam Weber, né, em algum momento, né? Marx, sociólogo, como assim, né? Então, há quem pergunte isso para a sociologia, quando pensam os três ali, né? O Marx, o Durkheim e o Weber, né? E haviam outros, sei lá, Pareto, né, e tal. Por que em algum momento se estabilizou os três ali como pais fundadores, né? Existem decisões que foram tomadas, né? O Anthony Giddens, ele tem um texto em inglês, né, sobre a sociologia clássica, lá do início da carreira dele, que ele explica um pouco das motivações por ficar com os três. O livro é sobre os três, né, mas aí ele acaba fazendo essa explicação também, né? E às vezes a escolha ela é política, às vezes ela é didática também, né, para poder colocar. Então, quando eu vou pensar em gerações de clássicos, me parece que aí, como eu comecei fazendo paralelo com a sociologia, né, assim como a sociologia hoje trata Bourdieu como uma espécie de clássico, e ele não é contemporâneo de Weber, não é contemporâneo de Durkheim, pelo contrário, a escola francesa estava em crise quando despontou Bourdieu, né? Bourdieu praticamente renasce a sociologia ali da França com ele, né, em algum momento. Era uma grande inspiração de Florestan Fernandes. Assim. Florestan viu o que Bourdieu fazia na França e se inspirava para algumas coisas, tá? Não é para tudo, não, mas é uma coisa da biografia do Florestan aqui no Brasil. Então, é uma coisa assim como a gente poderia falar num clássico de segunda geração, no caso do Bourdieu, eu acho que caberia a gente pensar o Joachim Var também. Qual é a minha preocupação? Quando o pessoal me assiste lá no YouTube, vê que eu não posiciono o Var junto com os três fundadores, né? O Tilly, o Miller e o Saussure. Por uma espécie de intuição que eu trago, que é a questão histórica, entende? Eu entendo que ele conviveu pouco com os outros três e ele já vai ter condições de pensar as coisas um pouco mais lá na frente, embora ele seja meio intermediário. É quase que uma escolha didática, mais do que qualquer coisa, não pensar ele no rol dos três iniciais. E eu acho que a fala da Adline hoje, sobre coisas que eu nem desconfiava, assim, eu acho que me ajuda um pouco até nessa minha intuição. Eu não fiz isso de caso pensado, mas parece que a fala da Adline, ela dá meio que uma resposta. Assim. O jeito do VAR falar sobre raça é diferente dos três anteriores, pelo menos do Saussure, segundo eu entendi de Adline, a gente pode afirmar com razoável segurança que é bem diferente, né? Assim, e isso não é à toa. Aí, ou seja, até para destacar os avanços do VAR, talvez seria interessante não pensá-lo como contemporâneo dos outros três, entende? E isso seria didático para alunos que estão iniciando em ciência da religião. Talvez para a gente que está recuperando todos no mesmo pacote, né? Como brasileiros que somos, e estamos conhecendo esses clássicos todos no horizonte, talvez seja melhor fazer igual a Florestan fez na década de 80. Vamos recuperar todo mundo? Joga aí o Gramsci no mesmo pacote do Marx e do Durkheim, depois a gente vê como é que a gente organiza eles na história.
assim, como brasileiros que somos, talvez seja interessante recuperar. Mas, assim, na minha cabeça, em algum momento, a gente organizando isso, porque a sociologia faz isso hoje como clássico pioneiro e clássico contemporâneo, sabe? Eles usam muito a palavra contemporânea, assim, quando vai falar, sei lá, do Bauman, né? Eu usei muito aqui o Bourdieu, mas também valeria para a Escola de Frankfurt, né? Então tem uma coisa, assim, sabe? Eles entendem que veio depois, e sob a inspiração de, né? É interessante isso, né? Quem fundou lá, né? Talvez o Tilly, o Miller e o Sucê são inspirações para a VAR, né? E ele não vai acompanhá-los em tudo. Então, do que não acompanhou? Essas descontinuidades, elas são muito educativas, sabe? Como que VAR descontinua Sucê ao falar de raça? Sabe, essa pergunta que a Adelaine nos ajudou a responder, ela nos ajuda a organizar o pensamento sobre a área. Eu acho isso muito didático, sabe, assim, para quem vai iniciar graduando, sabe, gente? A minha fala é sempre pensando no graduando, né? Aí é um pouco pelo caminho que eu vou. Não sei se eu te respondi, assim, mas é um pouco do jeito que eu penso a coisa. Já dando a dica para a dica continuar a fala. Dando a deixa, né, para não ficar cacofônico. Dando a deixa aqui para a Adelaine. Posso fazer 3 minutinhos aqui, Maílson? Pode? Três. Eu sei que já avançou. É porque você provocou. E agora você tem que deixar eu, pelo menos, comentar em 3 minutos. O Dinei é sempre muito divertido estar em qualquer mesa com o Dinei. Não é a primeira que a gente está aí na PUC Minas, né, Dinei? Porque, assim, a gente esse povo de Juiz de Fora aí, né, que junta a Thalita quase, né? Porque a Natália, ainda que eu tirei Thalita. A Natália tem uma passagem grande lá, né? Que tá do outro lado agora, mas você ficou muito tempo em Juiz de Fora. E aí tem esse pessoal de Minas aí, né? Flávio, Fabiano, eu, o Dinei. E a gente são muitos anos aí, né, em interação, e o Dinei sempre divertido na forma de falar. Concordo plenamente com essa questão de que clássicos vão recuperar e que clássicos vão ser invisibilizados, né, gente? É o que a Lélia Gonzalez falava sobre a questão de consciência e memória. Eu não vou lembrar exatamente nessa altura o brilhantismo da frase dela, mas agora tá tudo bonitinho aí, livro dela rolando, livraria, depois de não sei quanto tempo que ela morreu, e depois do quanto ela foi esculhambada em vida, né, enquanto antropóloga, filósofa, geógrafa, que simplesmente tinha sido apagada das ciências sociais brasileiras, entendeu? Só isso. Está recuperando agora um movimento de muita, desculpa, perdão da palavra, mas com muita porrada das feministas negras, batendo na porta, enfiando pé na porta, num contexto de muitos livros que estão sendo reeditados de muitas intelectuais feministas negras, um movimento, infelizmente, muito recente. Então, há escolhas. É igual a questão, por exemplo, de um cara que eu estou estudando já tem um tempo, em breve sairá um texto meu sobre isso, que passa um quadro desconhecido. Eu, inclusive, estou escarafunchando os nossos pioneiros para ver se algum deles, de repente, passou assim, que é o Joseph Antenor Firmin. Ele é um antropólogo haitiano, preto. O cara desafiou todo o século XIX. Não dá para falar que ele não circulou pela Europa. Ele foi para a Europa, ele foi brasileiro de antropologia. Ele, inclusive, teve lá uma colega dizendo que ele só podia ter um ancestral branco para ser tão inteligente quanto ele era, daí para baixo o que ele enfrentava. E ele faz uma obra pela igualdade das raças humanas. Pô, gente, essa obra, ela é lá de 1800 alguma coisa, ele era contemporâneo do Darwin, todos aqueles teóricos racialistas, esse cara estava totalmente correto na época, ele fala que a gente já sabe hoje, a origem da humanidade, coisas básicas, a origem da humanidade que está na África, e pela igualdade das raças humanas, enquanto todos os outros teóricos, esses inclusive que o VAR contesta, né, falavam sobre a desigualdade das raças humanas. O Firmin escreveu no século XIX. A primeira edição da obra deste cara, em inglês, é de 2006. Ele não é mencionado. Sabe o que ele agora acontece? Ele está na minha primeira unidade dos cursos de antropologia da religião. Porque qualquer curso de antropologia da religião que se preze de antropologia, Firmin tem que estar na unidade 1. O que ele está falando ali é simplesmente primordial para o humano. Eu já recomendo, eu não descobri isso sozinha, lógico, tem que dar os créditos. Basta assistir um curso muito simples. Vozes Negras, Antropologia, professor Messias Bastos fez isso no auge da pandemia, a partir de um processo aí do Espírito Santo, de estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo, que ficou com essa disciplina, né, branco sai, preto fica, e era um protesto do pessoal da Federal do Espírito Santo, do curso de Ciências Sociais, para que todas as disciplinas tivessem pelo menos
2 autores e autoras pretos. E era uma exigência, não era um pedido. E aí eles falam, para vocês não falarem que não tem material, tem uma carta que eles fazem, tá tudo lá. É um site, um portal, Vozes Negras na Antropologia, e vão aproveitar para conhecer. Eu estou divulgando muito isso, porque eu quero que nossos estudantes todos tenham contato com isso. São só autores pretos e pretos. O professor Messias Bastos montou um curso inteiro com autores pretos e pretas, e eu estou montando isso para a nossa ciência da religião, vem fazendo isso, porque muitos autores de lá servem para nós. Só que o professor Messias Bastos, ele não está fazendo isso com foco na religião. Aqueles mesmos vozes negras na antropologia, se a gente quiser pegar tudo aquilo e pensar em vozes negras para a ciência da religião, que é o meu intuito na minha defesa de uma ciência da religião antirracista, que possa, de fato, colaborar para esse debate, ali todos eles têm. Quando eu paro para ler o Firman, e dá para ter a obra dele original, tem na internet, aí depois tem uma ediçãozinha pequenininha, um resumo assim, latino-americana, mas a obra é um calhamaça, ela tem mais de 800 páginas, o resumo latino-americano é dessa finurinha assim, tá? É só um pedacinho. Então, esse cara foi visibilizado por mais de um século, né? Mas por quê? Então, eu concordo muito com o Dinei, essas escolhas, elas são feitas porque são escolhas, você escolhe, ou você perpetua o epistemicídio, ou você luta contra ele. As opções são claras assim, ao meu ver. Então, por isso que toda essa minha luta na CR é que a gente pare de perpetuar os epistemicídios e que a gente possa justamente fazer um caminho, né, diferente. E aí eu gostei de saber que o nosso Joaquim Vá dialogou com o Bastide, né? Só não anotei a obra, e para fechar, Maílson, você falou qual delas, são duas ou uma? Eu não consegui A pegar. menção direta é num ensaio chamado Sociology of Religion, é de 45. Um ensaio. Um ensaio. Porque nessa ele não traz o Bastide mesmo, não. Interessante, a Bastide ficou conhecido. Mas no outro ele tem alguma coisa, naquele próximo que você comentou, The Comparative of Religions, tem? Esse Você livro, na comentou verdade, dele. eu estou estudando ele agora, especificamente, né? Passei pelas outras, então Então ainda fica. preciso investigar mais. Se você depois tiver esse material disponibilizado, eu quero ver e quero achar o que ele, afinal de contas, achou. Eu acho importante, nesse sentido, de revisitar os nossos pioneiros. Isso é que eu acho mais interessante que eu quero buscar fazer agora, voltando em todos. Porque eu sempre morri de inveja, e essa equipe da PUC de São Paulo, da PUC Minas, estão fazendo um serviço para a área tão grande. Eu morri de inveja daquela coleção do Celso Castro, na antropologia, porque todo mundo sabe que eu circulo na antropologia e na CR uma vida, né? Que é uma coleção não, uma outra, é do Celso Castro, é uma pequenininha assim, que vai tendo, a minha tá lá para trás. Tem essa, que vai colocando cada pioneiro da antropologia. Bom, agora a gente vai ter a nossa coleção na CR, mas o que eu quero comentar é o seguinte, a gente precisa pensar, porque isso já foi feito na antropologia, para a sociologia, né? O que os nossos pioneiros vão trazendo para os nossos temas, né? Isso é muito importante, né? E fazendo, então, por exemplo, de minha parte, eu quero, para que a gente possa até pensar assim, por exemplo, a gente sabe muito bem como é que ficou a perspectiva dos estudos africanos e afro-brasileiros, eu conheço isso de frente para trás, pensando as religiões tradicionais africanas, né, e no Brasil também, mas vamos falar fora do Brasil, que agora é o foco. Em vários outros pioneiros de várias áreas, na sociologia, na antropologia, na psicologia, mas curiosamente, motivada por esse seminário, eu parei a pensar, eu falei, gente, como é que eu nunca parei para cascavilhar nos trabalhos dos pioneiros, que danado eles estão falando de África. Porque eu sempre li bastante eles, sempre para a epistemologia da ciência da religião, o debate. Tá, isso tudo é lindo, maravilhoso, mas eles não têm só isso. A gente precisa ver como é que eles estão passando isso para que a gente também avance com relação à questão da epistemologia da ciência e religião, da sua consolidação enquanto disciplina autônoma, né? Então, eu acho que esse é o nosso dever de casa, né? Que não é pequeno, mas eu acho que a gente precisa fazer. É isso, Flávio, desculpa, eu empolguei. Muito obrigado pelas reações, né? Eu acho que se a gente ficasse aqui, isso ia virar à noite, né? Parece que não vai ter mais fim essa discussão, né? Eu acredito que em função do horário já bastante avançado que temos, não vamos ter condições de abrir para mais perguntas, né? Mas acredito que como
Esse evento vai ficar gravado, disponibilizado na página do YouTube do PPGCR, da PUC Minas. Vai ter um momento para se voltar, né? Porque isso aqui, na verdade, é um grande tesouro, né? Junto com aquele workshop que fizemos ano passado sobre teoria e método em ciência da religião, aqui tivemos essa oportunidade de afinar mais a discussão, né? Trabalhando a partir de um autor e vendo o quanto isso pode se abrir, né, assim, em termos de contribuições teóricas, de como podemos pensar o que temos feito enquanto cientistas da religião. Então, isso foi tudo muito rico, né? Então, assim, numa síntese muito breve, né, dessas 2 mesas, podemos fazer um trabalho quase como uma dissertação, uma tese, né? Primeiro, um debate mais teórico, em termos de fundamentação, e depois indo para toda a dimensão de aplicação, de discussão. Então, isso me parece ser muito rico, né? Então, é um debate, é um seminário que eu mesmo voltaria outras vezes para assistir, para relembrar, e que vai contribuir muito para a minha pesquisa no pós-doutoramento, né? Assim, porque e agradeço também ao professor Flávio Senra, né, que acolheu essa proposta de pesquisa, né, que acolheu a proposta do seminário. Então, muito obrigado a todos vocês. E antes, eu gostaria de passar a palavra ao professor Flávio. Bem, eu quero fazer uma rápida publicidade, né? Nós falamos muito da coleção, então apresentar aqui a página da Paulinas, paulinas.com.br. Ali vocês vão encontrar, já está publicado o primeiro livro, né, da coleção, então Introdução à Ciência da Religião, como eu disse, um projeto em parceria do Programa de Ciência da Religião da PUC São Paulo e de Ciência da Religião da PUC Minas, com o apoio da CAPES. Então, deixar aqui, o Tília está chegando, o VAR vem adiante. E o Maílson falou também sobre o outro workshop que nós tivemos, né? Esse é um seminário, tivemos um workshop sobre teoria e método de ciência da religião. Nós recebemos vários trabalhos, dos colegas que participaram, outras pessoas que atenderam o convite. Nós estamos no processo de avaliação, daqui a pouco em edição, ano que vem sai o número na revista Interações. Então, esse debate vai circular também pela revista Interações no ano de 2025. Mailson, você ainda dá uma palavra ou a gente já despede? Eu acho que já temos suficientes condições para encerrar os trabalhos. Para encerrar, então, Mailson, eu quero te agradecer muito, trazer aqui os outros colegas que participaram. Muito obrigado, Frank. Obrigado, Davidson. Obrigado, Fabiano. Os colegas que participaram da primeira mesa, da segunda mesa. Muito obrigado, Natália. Obrigado, Valdinei. Obrigado, Dilane. E, obviamente, muito obrigado, Maílson, você que nos reuniu a todos aqui. Sucesso na sua pesquisa. Né? E a gente segue em contato. Gente, muito obrigado. Um abraço para todas e todos. Gente. Tchau. Gratidão por essa Obrigada, noite. pessoal. Obrigado. Uma boa noite. Até mais, gente. Gratidão. Uma boa noite. Muito bom estar com vocês. Muito bem.